Está todo mundo participando. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CEJADB e comentarista de lições bíblicas CPAD. Venho por meio deste vídeo lhe convidar para o maior evento de educação cristã do Brasil, a 36ª Conferência Nacional de Escola Dominical, a ser realizada nos dias 11 a 14 de julho em Florianópolis, Santa Catarina. Esse é um evento da CEJADB e CPAD. Estarei participando com a plenária, a educação cristã e a ortodoxia bíblica. Você é o nosso convidado. Faça a sua inscrição. Participe! Atenção, região Nordeste! 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. I'm so grateful to CPAD for translating some of my books into Portuguese for use in Brazil. I always love my time in Brazil, and I'm looking forward to being with you at the CPAD Theological Conference, the first one. So I encourage you to come. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A Cidade Celestial. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da santa e preciosa Palavra de Deus. Mas antes de começarmos a nossa palavra, a nossa aula pedagógica, eu quero primeiramente tecer aqui meus agradecimentos ao Pai Eterno, que na verdade nos conduz e nos dá graça e sabedoria para vivermos a vida nesta terra e também realizar a sua obra. A capacidade vem dele, como diz Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo São Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus.
Há um esforço nosso, humanamente falando, pesquisamos, estudamos, oramos, sabendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Minha gratidão a Deus. Quero também agradecer à CPAD, na pessoa do nosso diretor, irmão Ronaldo Rodrigues, a todos que fazem parte dessa casa, o apoio e o carinho. E não podemos deixar de mencionar o nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, o seu pai, pastor José Wellington, pela oportunidade que sempre nos possibilita de também contribuir para a Igreja do Senhor Jesus no Brasil. Minha gratidão a cada irmã, a cada irmão que compartilha esse vídeo, que acompanha, que dá o seu like e que faz o seu comentário. Eu quero agradecer a você e dizer que eu estou aqui, você está aí, mas tudo isso aqui é feito com oração, com sacrifício, com jejum e com temor de Deus. Eu, quando estou estudando, analisando um texto bíblico, aquilo que está em Êxodo 3, eu tiro as sandálias dos pés, porque eu sei que aqui é território sagrado. Então, nós estamos aqui com essa fala de gratidão a toda a Assembleia de Deus, a todos os ministérios, a todas as outras igrejas co-irmãs que estão juntas conosco pela mesma fé, batalhando em prol do reino de Deus. Muito obrigado a todos. E eu quero dizer a todos que chegamos ao final da nossa lição, na 13ª lição, a cidade celestial. Essa lição, como de praxe, nós temos aí os 3 pontos e nós estaremos tratando agora sobre a temática a cidade celestial. Texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A verdade prática: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Nós temos 3 pontos discursivos nesta lição. O primeiro ponto, nós estaremos tratando sobre o paraíso eterno. O segundo ponto, estaremos tratando sobre o eterno e perfeito estado. E o terceiro ponto, o estado final de todos os santos. Primeiramente, nós estaremos fazendo uma análise nesse introito sobre essa temática. É compreensível pelos leitores das Sagradas Escrituras que a vida nesta terra, devido ao pecado, ela se tornou difícil, angustiante, tribulosa. O próprio Jó, quando você lê o capítulo 14, do verso 1, 2 e o verso 10, ele diz que o ser humano nasceu para o enfado, nasceu para as lutas. Então, o homem, ele vive no cenário humano que tem os seus paradoxos. Ora momentos bons, ora momentos ruins. Mas essa vida, devido ao pecado, ela é marcada de dores, sofrimentos, lutas, angústias e assim por diante. O Senhor Jesus Cristo, ele foi categórico quando disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Então, a Bíblia revela esse lado. Porém, quando nós estudamos a palavra de Deus, aquele que inicia a vida em Cristo tem uma promessa de uma vida melhor, a vida eterna com o Senhor Jesus, com o Pai Celestial. É muito importante compreendermos esta realidade bíblica. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela diz que nós somos neste mundo, nós somos peregrinos e nós somos forasteiros. Vamos confirmar isso fazendo a leitura da palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. 2, verso 11, está escrito assim: Amados,
peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então você tem aqui, em primeiro lugar, quando você atenta para essa expressão paroikos, que é grega, paroikos, essa palavra no Novo Testamento ela fala de alguém que na verdade vive em algum lugar sem direito à cidadania. Todo salvo em Cristo que vive nesta terra não tem mais essa cidadania aqui, visto que a nossa cidadania agora, conforme Filipenses 3:20, é o céu. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa vida nesta terra agora é simplesmente uma peregrinação. Esse adjetivo, como estamos vendo aqui, paroikos, ele quer dizer simplesmente isso. Nós não temos esta cidadania pecaminosa. Por outro lado, quando você pega também o adjetivo grego forasteiros, nós podemos perceber esse adjetivo grego parepidesmos. Por meio desse adjetivo grego, nós podemos analisar que se trata, o forasteiro, de uma pessoa estranha, é de um refugiado. Olha a linguagem que Pedro usa para mostrar que nós não somos mais deste mundo. Queridos, a Bíblia diz em Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, nós estaremos tratando sobre essa questão conforme a própria palavra de Deus está mostrando aqui. O cristão vive nesse mundo, mas na esperança, na certeza de brevemente ir para aquele lugar que foi prometido por Jesus Cristo. Eu vou e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança, é a nossa crença, é a nossa fé. Então, nós estaremos tratando sobre esta lição com esses 3 pontos já apresentados. O primeiro ponto, o que é o paraíso eterno? Nós temos aqui essa expressão paradeissos. Essa expressão paradeissos no grego, ela tem aproximadamente 5 conotações. É claro que diversos exegetas de modo semântico, bem como também morfológico, vai dar conotações diferenciadas para esta palavra, ou seja, de modo mais abundante. Todavia, seguindo aqui a linha de Strong, ele apresenta 5 colocações sobre esta expressão paraíso. Primeiramente, essa palavra paraíso, ela é uma palavra persa. Quando vem para o grego, quando vem para a Septuaginta, ela tem a sua conotação dentro do contexto bíblico do Novo Testamento. Mas, primeiramente, a palavra paraíso, ela pode apontar para uma região, um local cercado, pode falar de uma reserva, um local como se fosse um parque, bem sombreado, bem irrigado. Nesse local, os animais silvestres, eles ficam ali mantidos, protegidos. Então, veja que também pode falar de um lugar que é guarnecido por muralhas, por torres, e assim é a primeira ideia para a palavra paraíso. A segunda, nós temos aqui a descrição de um jardim, que fala de um bosque, de uma recreação, de um lugar para um descanso. A terceira colocação, ela é apontada para o Hades, mas com aquela ideia de que havia uma separação. Aí muitos estudiosos falam isso. Porém, nós temos, por exemplo, alguns comentaristas, bem como estudiosos, que não creem nessa divisão conforme alguns salientam que o paraíso estava lá embaixo. Ok? Em quarto lugar, nós temos aqui as regiões superiores, apontando para o paraíso. E em quinto lugar, a conotação para a palavra paraíso é descrita como céu.
Esta é a que nós vamos nos deter a ela. É claro, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez uso de diversas palavras do contexto vivencial humano para expressar palavras ou ensinos espirituais. Isso ele fez na parábola para levar os seus ouvintes a compreenderem as verdades espirituais. De modo semelhante, o Senhor Jesus faz uso desta palavra paraíso para relacionar com o céu de glória. Quando nós lemos Lucas 23:43, o próprio Senhor Jesus Cristo disse ao ladrão que se converteu e que creu nele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele deixa claro: hoje estarás comigo no paraíso. Veja que essa palavra paraíso, conforme estamos dando aqui a ideia do próprio texto original, aponta para esse lugar, para essa beleza que também dentro da Septuaginta, como também do próprio texto grego, ele fala dessa particularidade. De modo que nós podemos dizer que essa palavra paraíso, ela não pode ser descrita em nossas próprias palavras. O apóstolo São Paulo, quando você lê 2 Coríntios 12, 1-4, ele começa dizendo que conhecia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. No verso 4, ele usa a palavra paraíso. Nós sabemos que quando Jesus Cristo morre, o seu corpo fica lá por alguns momentos na sepultura, mas a Bíblia diz que o seu espírito, ele foi para Deus. Quando você lê Lucas 23:46, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Logo o Senhor Jesus ressuscita e o seu corpo não fica na sepultura. Então, nós entendemos aqui que a palavra paraíso, ela na verdade quer expressar a soma, ou seja, é o somatório de todas as bem-aventuranças, coisa que eu e você não podemos explicar com as nossas palavras. E para descrever esta realidade do paraíso, da eternidade, do estado perfeito, é que nós vamos lá para o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Toda essa realidade desse paraíso eterno, dessa vida eterna, é descrita, desse estado eterno. Esse epílogo, na verdade, é algo que vai acontecer pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos aí a descrição dessa palavra paraíso. No ponto 2, nós temos o que é a cidade eterna. Quando nós falamos dessa cidade eterna, nós sabemos que hoje nós temos a Jerusalém, que na verdade é terrestre, mas que no futuro ela sofrerá uma transformação pelo poder de Deus, e o Senhor vai criar a nova cidade celestial. Isso é muito importante, isso é muito interessante. E nós podemos analisar, só para os irmãos terem uma ideia, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, Mateus capítulo 24, verso 33. Está escrito assim. Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora vamos lá para 2 Pedro. Abra a sua Bíblia comigo na carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Perceba que nós temos aqui que, na verdade, após o milênio, veja bem, após o milênio, nós já falamos de Mateus capítulo 24, que haverá o julgamento das nações, mas agora, quando nós atentamos para o capítulo 20, nós vamos ter o julgamento dos ímpios, dos que morreram
morreram desde a época de Caim até aquele dia vão ressuscitar para o julgamento no trono branco, a condenação eterna. Feito isso, aí vai se descortinar um novo cenário, depois do milênio, a eternidade com Deus. No final do milênio isso irá acontecer. Então assim, nós podemos analisar que vai começar a vida eterna. Se dará o surgimento da Nova Jerusalém. É isso que o nosso próprio texto aqui na lição está dizendo. Ou seja, essa Nova Jerusalém, ela vai existir por toda a eternidade, para sempre. Essa Nova Jerusalém, ela vai figurar como a cidade eterna, conforme nós estamos falando aqui. Muito interessante isso. Essa Nova Jerusalém, ela será criada, ela vai ser originada pelo próprio poder de Cristo Jesus, conforme nós estamos atentando aqui para a própria palavra de Deus. Então é muito importante compreender isso. E assim, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 21, 1 a 3, nós podemos analisar que diz que a Jerusalém, ela desce do céu. Há uma briga teológica, que nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, que será criada a Nova Jerusalém, e a Jerusalém que desce de cima, alguns estudiosos apontam que se refere à igreja que vai morar agora, no período da eternidade, na Nova Jerusalém, quando o próprio Deus há de estabelecer o seu trono nesta terra. É assim que muitos escatólogos compreendem essa passagem bíblica. Outros creem de outra maneira, mas o que nós podemos analisar é que o próprio apóstolo São Paulo, em Gálatas capítulo 4, ele usou essas metáforas, de modo que alguns tentam dizer que não, outros não concordam. O certo é que nós vamos ter a eternidade com Deus. E quando nós falamos dessa cidade eterna, estamos falando da Nova Jerusalém, que será criada pelo próprio Deus. Nós podemos analisar que alguns perguntam quando começará a eternidade. Quando é que isso vai acontecer, pastor Azel? Nós que somos da linha pré-tribulacionista, nós temos a nossa concepção em relação à Bíblia. É claro, nós pentecostais não somos alheios, não somos ignorantes acerca das linhas teológicas no campo da escatologia. Nós percebemos que há interpretações que giram em torno de um viés preterista, historicista e também idealista, literal ou melhor, futurista. Veja que nós temos essas interpretações, em especial quando se trata da questão do livro do Apocalipse. E para os assuntos que envolvem a escatologia, nós temos aí 6 linhas que se digladiam buscando uma compreensão e uma interpretação para os textos escatológicos, como, por exemplo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, nós temos o pré-milenismo, nós temos o pré-tribulacionismo, que está na mesma linha. Então, nós temos o amilenismo, cada um vai entendendo da sua maneira, mas o melhor é ficarmos com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia tem uma mensagem de esperança e de consolo e de conforto. A Bíblia não debate escatologia. A Bíblia, ela diz para vivermos em santidade, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa perspectiva, quem segue, como é o nosso caso, a linha pré-tribulacionista, nós compreendemos que logo que a igreja for arrebatada, dá-se-á início à grande tribulação, num período de 7 anos, envolvendo a nação de Israel, quando a igreja não estará mais aqui na terra, bem como a punição para os ímpios pecadores que rejeitaram a Deus. Fim da tribulação, nós teremos então o início do milênio, e fim do milênio, o julgamento, conforme Apocalipse 20, fim do julgamento, nós temos o estabelecimento da eternidade com Deus. Para o cristão, salvo em Cristo, no momento em que for arrebatado, já começa a sua
sua vida eterna com Deus. É isso que nós podemos analisar. Eu coloquei aqui na nossa lição que logo ao chegar o fim do milênio se dará início ao estado eterno. É muito importante não confundir o milênio com o estado eterno. O milênio é um período que está relacionado também com Israel, cujas profecias relacionadas ao Messias, dentre outras, ainda irão se cumprir em relação ao povo judeu, em relação ao remanescente fiel que permaneceu crendo no Messias, o Filho de Deus. Então, isso, depois da tribulação, a nação que vai entrar para o milênio, já restaurada, terá direito a esse período de 1000 anos de paz e prosperidade, restauração, como diz a própria palavra de Deus. É claro, os amilenistas não irão concordar com o que eu estou dizendo. E há pontos dentro da escatologia pós-tribulacionista que vão divergir aí da linha pré-tribulacionista. Porém, nós cremos dessa forma à luz da própria palavra de Deus. Ok? Então, no segundo ponto, nós estamos falando sobre o estado eterno. Nós temos aí o eterno e perfeito estado. Como se configura, pastor Aziel, o eterno e perfeito estado? Simples. Nós podemos descrever isso aqui pela nova ordem que vai ser estabelecida pelo próprio poder de Deus. Quando nós atentamos para o estado eterno, nós podemos compreender que o Senhor Deus, ele vai abolir, ele vai destruir, ele vai desfazer a velha ordem e vai estabelecer a nova ordem. A velha ordem era do caos, era da tirania, era da bagunça, do pecado, da maldade, da criminalidade, da desigualdade, do preconceito, do racismo. Era a ordem velha. A nova ordem que vai ser criada pelo poder de Deus, na verdade, fala-se do novo estado eterno, onde vai prevalecer a santidade, a justiça, a perfeição, a glória de Deus, a iluminação perfeita. Quando nós atentamos para Apocalipse 22, é muito importante compreender esse estado eterno perfeito como aquilo que Deus começou lá no Éden, mas aqui é algo muito melhor. O homem perdeu, está lá em Gênesis 3:24, por causa do pecado, a bênção de viver no Éden. Mas agora, através do sacrifício de Cristo Jesus, ele recupera e tem direito agora a entrar na cidade santa pelas portas. Então, é isso que pode ser visto como o eterno e perfeito estado. Quando nós atentamos para Apocalipse capítulo 22, 1 a 5, nós temos em detalhes. Querido irmão, querida irmã, querido professor, não deixe de falar isso na sala de aula. Isso aqui é totalmente espiritual. Nós temos aqui 4 detalhes importantes que vão descrever o estado eterno perfeito à luz da Bíblia. É claro, nós temos uma linguagem simbólica que busca exprimir, que busca relatar, ainda que de modo opaco, ainda que não de modo tão profundo para a nossa realidade, o que será a eternidade com Deus. Veja, João, ele vai descrever a vida eterna como um rio que sai do trono de Deus. Esse rio aqui, ele está tratando da vida eterna. É muito importante cada irmão compreender essa realidade. Esse rio aqui, ele é simbólico, ele quer expressar a vida eterna. Ou seja, João procura descrever o estado eterno, a qualidade da vida eterna na Nova Jerusalém através desse rio da vida. Esse rio da vida é a realidade descrita pela palavra, falando daquilo que vai ser a eternidade com Deus. Nós temos diversas passagens bíblicas no nosso livro de apoio, você pode analisar isso ainda com mais profundidade. Esse rio da vida, queridos irmãos, que vai estar na nova cidade celestial, é deixando claro que agora a morte foi banida, o pecado foi destruído,
tudo se acabou, prevalece agora a nova vida implantada pelo Deus Todo-Poderoso. Interessante que João diz que o rio corre da praça. A ideia aqui é que nessa nova Jerusalém, a vida eterna está centrada no próprio Deus. Ela prevalece. Olha como é lindo isso. Em segundo lugar, João ele vai falar da vida eterna descrita como árvore. Novamente, queremos dizer que tem-se aqui o aspecto simbólico, porque essa árvore aqui, ela está apontando para Jesus Cristo. É claro, nenhuma árvore em si tem poder para gerar vida, para gerar salvação, para trazer gozo. Só quem pode fazer isso é Cristo Jesus, o Filho de Deus. E João, ele está mostrando aqui claramente que essa árvore da vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós podemos compreender que em João 1,14, Jesus como verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, essa árvore aqui, ela aponta para Cristo. Cristo Jesus, ele pela sua morte trouxe a vida e a imortalidade. Você pode ler 2 Coríntios 5, verso 4. O texto fala dos frutos desta árvore, que são 12. O interessante aqui, queridos irmãos, é que esses frutos, conforme o próprio texto está dizendo, é a vida que triunfou sobre a morte. É esse o sentido. Quando se fala de modo simbólico, metafórico desse fruto, está mostrando que Cristo, a árvore que morreu, aquele ser humano que se tornou carne, sendo Deus, se tornou carne, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e nos garante a vida eterna. Quando João faz menção das folhas desta árvore que serve para curar, na verdade ele está falando aqui da vida completa em Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, todos que o receberam são purificados, curados e têm vida e vida com abundância. De modo que no novo estado eterno nós não teremos dores, doenças, enfermidades, males. Tudo foi banido, porque a vida eterna em Cristo Jesus nos garante um novo estado, uma nova vida. Também, em terceiro lugar, o texto de João, Apocalipse, capítulo 22, fala sobre a vida eterna sem males. João diz que toda maldição foi tirada. Leia Zacarias 14, verso 11. Ou seja, a nova realidade eternal é de vida, é de paz, é de alegria, é de um estado perfeito. Por quê? Porque nós sabemos claramente que tudo foi transformado e essa transformação ela vem pelo poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Saiba de uma coisa, nós temos hoje grandes universidades, centros universitários, médicos. Por mais que você forme uma pessoa, capacite ela, mas você não pode erradicar da sua alma a maldade, a inveja, o ciúme. Você não pode tirar do coração de um ser humano o egoísmo, o racismo, a segregação. Sabe o que acontece? O estado eterno vai ser maravilhoso porque as pessoas que ali entrarão são transformadas, regeneradas pelo poder de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ademais, é dito que naquela cidade estará o trono de Deus. O mais interessante para fecharmos aqui é que a vida no estado eterno, ela vai ser maravilhosa, porque lá nós iremos ver, adorar, servir e contemplar face a face o Deus Todo-Poderoso, o Cristo verdadeiro. Pregamos muito, cantamos sobre ele, mas o Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, em João 20, 29, ele diz: bem-aventurados que não viram e creram. Naquele dia, querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo, que promessa linda, naquele dia nós o veremos. Diz João, e seremos semelhante a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, acabou-se a noite, não haverá mais noite, trevas, porque a presença do Senhor estará ali. Por fim, eu quero dizer a todos
que agora, nesse terceiro ponto, nós falamos sobre o estado final de todos os santos. Se você pegar a sua Bíblia, Abraão, ele sabia e tinha certeza de uma cidade melhor. Leia Hebreus capítulo 11, verso 9 e 10. Moisés tinha a certeza de uma cidade melhor. Hebreus 11, 24, 27. Nós um dia estaremos todos reunidos na mansão celestial, no estado eterno perfeito, na cidade que será a nossa morada para sempre, as mansões celestiais. E eu quero dizer a todos nesta oportunidade que vai chegar o dia que finalmente todos nós estaremos em casa, como diz Filipenses 3:20. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.